As 5 leis de ouro. Um saco cheio de ouro ou uma tabuinha de argila gravada com palavras sábias, se você tivesse que se decidir por uma ou por outra, qual escolheria? A bruxuleante luz de uma fogueira feita com arbustos do deserto, o rosto queimado de sol dos ouvintes brilhou com interesse. O ouro, disseram a uma só voz os 27 ali reunidos. O velho Calababe sorriu astuciosamente. Atenção, atalhou ele, levantando o braço. Ouçam os cães selvagens ferindo a noite. Eles uivam e ganem, porque estão mortos de fome. Mas deem a eles de comer, e o que fazem? Começam a brigar e a andar empertigados. E continuam brigando e andando emperdigados sem dispensarem um único pedaço ao dia seguinte, que certamente virá. O mesmo acontece com o filho dos homens. Peçam-lhes que escolha entre o ouro e a sabedoria, e o que fazem por sua vez? Ignoram a sabedoria e devoram o ouro. No dia seguinte, tornam-se uns bebês chorão, porque não têm mais ouro. O ouro está reservado àqueles que conhecem suas leis e permanecem fiéis a elas. Calababe escondeu as pernas magras sobre a túnica branca, porque tinha começado a soprar o frio vento da noite. Uma vez que vocês me serviram lealmente durante nossa longa jornada, cuidaram de meus camelos, cruzaram penosamente, mas sem queixas, a areia quente do deserto, e enfrentaram bravamente os ladrões que tentaram despojar-me de minhas mercadorias, confiar-lhe-eis esta noite a história das 5 leis do ouro, uma história diferente de qualquer outra que já tenha ouvido antes. Ouçam com profunda atenção minhas palavras, pois, se conseguirem assimilá-las apropriadamente, terão condições de reunir no futuro uma grande fortuna. Para causar efeito, fez uma pausa. Sobre um dossel azul, as estrelas brilhavam no céu claro como cristais da Babilônia. Atrás, o grupo prendia firmemente suas desbotadas tendas ao chão contra as passíveis tempestades do deserto. Mais para o lado, achava-se os grandes fardos de mercadoria caprichosamente empilhados e cobertos por peles. Próximo dali, o rebanho de camelos espojava-se na areia, alguns ruminando satisfeitos, enquanto outros dormiam, enchendo o ar com seus rancor. Você nos contou muitas boas histórias, Calababe, disse o chefe dos enfardadores. Confiamos em que sua sabedoria nos guie até o dia seguinte, quando então teremos concluído nosso serviço contigo. Falei-lhes de minhas aventuras em terras estranhas e distantes, mas esta noite quero tecer comentários sobre a sabedoria de Arcade, um homem venturoso e tarimbado. Ouvimos falar muito dele, confessou o chefe dos enfardadores, pois foi o homem mais rico que já se viu na Babilônia. Sim, ele foi realmente o mais rico. E isso porque sabia, como nenhum outro homem antes dele,
como ganhar dinheiro. Esta noite falarei sobre os seus grandes conhecimentos de acordo com as informações que Nomassir, seu filho, me comunicou há muitos anos em Nineve, quando eu não passava de um garoto. Meu patrão e eu estávamos ficando uma vez até tarde da noite no palácio de Nomassir. Eu tinha ajudado meu patrão a carregar grandes fardos de tapete caríssimos para serem examinados por Nomassir, até que sua escolha das cores o deixasse satisfeito. Por fim, ele se mostrou bastante simpático e ordenou que nos sentássemos com ele para saborear um vinho delicioso de requintado buquê, que aqueceu meu estômago tão desacostumado dessas bebidas finas. Foi nessa noite que o anfitrião nos contou a história da grande sabedoria de Arcade, seu pai, em termos que tentarei reproduzir diante de vocês da melhor maneira possível. É costume na Babilônia, como sabem, que os filhos dos pais ricos vivam na casa paterna na esperança de herdarem seus bens. Arcade não aprovava tal costume. Por isso, quando Nomassir atingiu a maioridade, mandou chamar o jovem e dirigiu-lhe as palavras seguintes: Meu filho, é meu desejo que você herde todos os meus bens. Entretanto, primeiro deve provar que é capaz de administrá-los adequadamente. Por isso, quero que saia pelo mundo e mostre sua competência para ganhar dinheiro e tornar-se um homem rico e respeitado entre nossa gente. Para você começar bem, lhe darei 2 coisas que eu mesmo não tive quando iniciei. Como um pobre rapaz, a construção de minha fortuna. Primeiro, passo-lhe às mãos este saco com moedas de ouro. Se usá-lo com discernimento, ele constituirá a base de seu futuro sucesso. Segundo, deixo sob sua custódia esta tabuinha de argila onde estão gravadas as 5 leis do ouro. Se conseguir transportar o espírito dessas tábuas para os seus próprios atos, elas lhe trarão competência e segurança. Daqui a 10 anos, volte à casa de seu pai e dê-lhe conta de tudo que fez. Se eu achar que se mostra valoroso e me apresentar provas disso, eu o farei herdeiro de todos os meus bens. Por outro lado, comunicarei tudo isso aos sacerdotes para que eles possam trocar por minha alma a generosa consideração dos deuses. Assim, Nomassir partiu em busca de seu próprio caminho, pegando o saco de ouro, a tabuinha de argila cuidadosamente envolta em tecido de seda, seu escravo e os animais de carga e de montaria. Os 10 anos se passaram e Nomassir, como tinha sido combinado, retornou à casa do pai, tendo este providenciado uma grande festa em sua homenagem e para a qual convidara grande número de amigos e parentes. Terminadas as comemorações, pai e mãe acomodaram-se em seus ricos assentos numa das salas do grande salão e Nomassir apresentou-se diante deles para prestar conta de sua viagem, como tinha prometido a seu pai. Era noite. O aposento estava impregnado com a fumaça dos pavios dos candeeiros, que produziam uma fraca iluminação. Escravos em túnicas brancas
abanavam ritmicamente o úmido ar com longas folhas de palmeira. As pomposas dignidades davam colorido à cena. A esposa de Nomaci e seus 2 filhos, ainda pequenos, com amigos e outros membros da família, estavam sentados sobre tapetes atrás dele, ouvindo avidamente. Meu pai começou a dizer Nomaci cheio de respeito. Inclinou-se-me diante de sua sabedoria. Há 10 anos, quando me achava às portas da maioridade, o Senhor incentivou-me a partir e a tornar-me um homem entre os homens, em vez de permanecer nesta casa como um vassalo de sua fortuna. E me deu um saco de moeda de ouro, e me concedeu liberalmente as atenções de sua sabedoria. Quanto ao ouro, ai de mim, devo admitir que não o usei com perícia. Ele fugiu da minha inexperiente mão como a lebre selvagem foge na primeira oportunidade do jovem que a caça. O pai sorriu indulgentemente. Continue, meu filho, sua história me interessa em todos os seus detalhes. Decidi ir para Nínive, uma próspera cidade, acreditando que ali encontraria oportunidades. Juntei-me a uma caravana e fiz entre seus membros numerosos amigos. Ali também se achavam 2 homens bem falantes que tinha um belíssimo cavalo branco, rápido como o vento. Enquanto viajávamos, eles me disseram que havia em Nínive um homem riquíssimo, dono de um cavalo tão veloz que nunca tinha sido derrotado. Por sinal, não acreditava que pudesse existir cavalo mais corredor que o dele. Por isso, estava disposto a apostar qualquer soma, por mais alta que fosse, em como seu cavalo venceria qualquer outro em toda a Babilônia. Mas comparado aos deles, zombavam meus amigos. O animal do niniviano não passava de um pangaré que podia ser batido com facilidade. Propuseram-me então, como se estivessem me fazendo um grande favor, participar com eles da aposta. Fiquei logo entusiasmado com o plano. Nosso cavalo levou uma surra vergonhosa e acabei perdendo grande parte do ouro. O pai não pôde deixar de rir. Mais tarde, descobri que se tratava de um plano fraudulento desses crápulas e que eles constantemente viajavam com caravanas, procurando sempre novas vítimas. Creio que todos aqui já perceberam que o homem em Nínive era um associado deles, que dividia entre os 3 os lucros da aposta. Esse atencioso golpe me deu minha primeira lição, incitando-me a ter mais cuidado dali para frente. Logo aprenderia outra, igualmente amarga. Na caravana havia outro jovem com quem estreitei laço de amizade. Ele era filho de pais ricos como eu, viajando a Nínive a fim de encontrar uma posição conveniente. Não muito depois de nossa chegada, me contou que um comerciante tinha morrido, deixado uma loja repleta de ricas mercadorias, que podiam ser adquiridas por um preço insignificante, e uma clientela de primeira qualidade, dizendo que seríamos sócio em partes iguais, mas que antes precisava voltar à Babilônia
para investir seu dinheiro. Convenceu-me a comprar a loja apenas com a minha parte, acrescentando que a dele seria usada mais tarde para levar adiante o empreendimento. Ele adiou quanto pôde sua viagem à Babilônia, provando nesse meio tempo ser um comprador burro e um gastador insensato. Por fim, mandei-o embora, mas o negócio já se deteriorara, a loja repleta de mercadoria que ninguém queria comprar e eu sem dinheiro para adquirir outras. Passei o que restava a um israelita por um preço desprezível. Assim se seguiram, meu pai, dias bastante amargos. Procurei emprego e não encontrei, pois não tinha profissão nem treinamento que me capacitasse a ganhar o meu dinheiro. Vendi meus cavalos, vendi meu escravo, vendi grande parte das minhas roupas para que pudesse comer e ter um lugar para dormir. Mas a escassez tornava-se a cada dia mais assustadora. Nesses dias amargos, lembrei-me da confiança que o Senhor tinha depositado em mim. O Senhor insistiu comigo para que me tornasse um homem e eu estava disposto a não desapontá-lo. A mãe escondeu o rosto e chorou baixinho. Foi então que me veio à memória a tabuinha que o Senhor me dera e onde tinha gravado as 5 leis do ouro. Li com extremo cuidado suas sábias palavras e percebi que, se ao menos tivesse buscado primeiro a sabedoria, meu ouro não teria ido embora. Decorei cada uma das leis e determinei que, se ainda uma próxima vez a deusa da boa fortuna sorrisse para mim, eu me deixaria guiar pela sabedoria dos mais velhos, em vez de confiar na inexperiência da juventude. Para proveito de todos os que se achavam ali reunidos, esta noite, lerei as sábias palavras de meu pai gravadas sobre as tabuinhas de argila que ele me entregou há 10 anos. As 5 leis do ouro. Primeiro, o ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos do que 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o de sua própria família. Número 2. O ouro trabalha diligentemente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo-o, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como os flocos de algodão no campo. Número 3. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que o investe de acordo com os conselhos de homens mais experientes em seus manuseios. Número 4. O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com que não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. E número 5. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trapaceiros e fraudadores ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investir. Esses são as 5 leis do ouro gravadas por meu pai na tabuinha, proclamando-as tão valiosas quanto o próprio ouro, como ficará demonstrado pela continuação de minha história.
Ele então encarou o pai. Contar-lhe sobre a grande pobreza e o desespero de minha inexperiência me trouxe. Entretanto, não existe nenhuma sucessão de infortúnios que não chegue ao seu fim. No meu caso, isso aconteceu quando consegui um emprego com o chefe de um grupo de escravos que trabalhavam na nova muralha externa da cidade. Usando meu conhecimento da primeira lei do ouro, economizei uma moeda de cobre dos meus primeiros vencimentos, acrescentando a elas, sempre que possível, uma moeda de prata. Era um procedimento lento, pois eu tinha de fazer despesas pessoais. Gastava de má vontade, admito, porque estava determinado a ganhar, antes de completado os 10 anos, muito mais dinheiro que aquele que o Senhor meu pai me havia concedido. Um dia, o chefe dos escravos, de quem me tinha tornado amigo, disse: "Você é um homem econômico que não gasta temerariamente o que ganha. Tem sempre procurado guardar dinheiro." "Sim", respondi-lhe, "meu desejo é juntar o suficiente para repor aquele que meu pai me deu e que perdi." "Posso garantir-lhe que se trata de uma ambição meritória. Saiba que o dinheiro que você está economizando pode trabalhar para você e ganhar muito mais." Ai de mim, tive uma experiência bastante amarga, pois todo o ouro de meu pai escorreu como água, e tenho muito medo de que o meu vá pelo mesmo caminho. Se tiver confiança em mim, eu o ensinarei a lidar de modo lucrativo com o dinheiro, disse ele. Dentro de 1 ano, a muralha externa terá sido terminada e estará pronta para receber os grandes portões de bronze que serão erguidos em cada entrada, a fim de proteger a cidade contra os inimigos do rei. Em toda Nineve não existe metal suficiente para fazer esses portões, e o rei ainda não pensou em providenciá-los. Eis o meu plano. Um grupo de nós juntará o dinheiro que temos para organizar uma caravana às minas de cobre e estanho, muito distante, e trazer a Nineve quantidades imensas de metal. Quando o rei ordenar a fabricação dos portões, nós sozinhos poderemos fornecer o metal a um preço que o soberano não se recusará a pagar. Se o rei não quiser comprar diretamente de nós, mesmo assim ainda teremos o metal, que poderá então ser vendido a um preço bem mais alto. Em seu oferecimento, reconheci uma oportunidade para aplicar a terceira lei e investir minhas economias sobre a orientação de um homem sábio. Não fui desapontado. Nosso grupo foi bem sucedido. O meu pequeno depósito de ouro cresceu bastante com a transação. Com o tempo, fui aceito como um membro desse mesmo grupo em outros empreendimentos. Eram homens de tirocínio para o negócio. Discutiam minuciosamente todos os planos levados a seu exame antes de se lançarem a qualquer empresa. Protegia o principal contra todas as eventualidades e não se metiam em nada que o dinheiro investido não pudesse ser recuperado. Iniciativas malucas, como a do cavalo de corrida ou da expedição pelos mares em que eu tinha entrado, devido à inexperiência, não teriam sido sequer consideradas por eles.
eles teriam percebido imediatamente sua fragilidade. Através de minha associação com esses homens, aprendi a investir com a segurança e a garantir um retorno lucrativo para o meu dinheiro. À medida que os anos passavam, meu tesouro crescia rapidamente. Já tinha conseguido juntar muito além de tudo quanto perdera. Devido a meus infortúnios, tentativas e êxitos, pude repetidas vezes, meu pai, provar a sabedoria das 5 leis de ouro e ver em cada um de seus momentos, cada como estavam certas. Para quem não conhece essas leis, o dinheiro não aparece tão frequentemente e, quando aparece, vai rapidamente embora. Já para aqueles que não hesitam em utilizá-las, o dinheiro aparece e trabalha para eles como um escravo. Nomacir parou de falar e acenou para um escravo no fundo da sala. O escravo trouxe para a frente, uma de cada vez, 3 pesados sacos de ouro. Nomacir pegou um deles e colocou no chão diante de seu pai, dirigindo-lhe essas palavras: O Senhor me deu, quando há 10 anos deixei sua casa, um saco com moedas de ouro, ouro da Babilônia. Pois está aí, como devolução, um saco com moedas de ouro de Nínive, de igual peso. Uma troca equivalente, como todos concordarão. O Senhor me deu também uma tabuinha de argila gravada com palavras sábias. Em seu lugar, aí estão esses 2 outros sacos com moedas de ouro. Assim dizendo, tirou-as das mãos do escravo e, de mesmo modo, colocou-as no chão diante do pai. Penso provar com isso, meu pai, que considero os seus conhecimentos muito mais valiosos que o seu ouro. Mas ainda assim, quem poderia aquilatar em moedas de ouro o valor da sabedoria? Sem sabedoria, o ouro pode ser rapidamente perdido pelos que o têm, mas com sabedoria, o ouro pode ser adquirido pelos que não o têm. Como podem provar sobejadamente esses 3 sacos de ouro? Além disso, sinto a mais profunda satisfação, meu pai, em estar diante do Senhor e poder dizer que, devido à sua sabedoria, fui capaz de tornar-me rico e respeitado entre os homens. O pai pôs afetuosamente sua mão sobre a cabeça do filho. Você aprendeu bem suas lições e me sinto realmente feliz por ter um filho a quem possa confiar minha riqueza. Calababe terminou sua história e olhou interrogativamente para os ouvintes. Que sentido tem para vocês a história de Nomacir? Perguntou ele. Quem entre vocês pode comparecer diante do pai ou do sogro para prestar conta de uma boa administração de seus ganhos? Quem não pensaria esses veneráveis homens se lhe dissessem: viajei muito, aprendi muito, trabalhei muito e ganhei muito, mas ai de mim, não consegui juntar muitas moedas de ouro. Desperdicei algumas sabiamente, outras tantas esbanjei loucamente, além das que perdi de modo insensato. Ainda pensam tratar-se de um capricho do destino que alguns homens tenham muito ouro, enquanto outros não têm nada?
pois estão errados. Os homens têm muito dinheiro quando conhecem as 5 leis de ouro e sabem empregá-la. Por ter aprendido e empregado bem essas 5 leis em minha juventude, hoje sou um homem rico comercialmente. Não acumulei minha riqueza devido a um passe qualquer de mágica. A riqueza que chega muito rápido vai embora da mesma maneira. A riqueza que promove gozo e satisfação para seu proprietário constrói-se gradualmente porque é uma criança nascida de conhecimento e de persistência. Ganhar dinheiro é um peso fácil de carregar para o homem consciencioso. Ter paciência para com o fardo, anos após ano, acaba por levar à realização. A observância das 5 leis do ouro traz sempre uma bela recompensa. Cada uma dessas 5 leis é rica de sentido e, temendo que não tenham sido suficientemente assinaladas durante minha breve história, faço questão de repeti-la. Conheço-as de cor, porque em minha juventude pude ver o quanto eram valiosas e não sossegarei enquanto não as retive na memória, palavra por palavra. A primeira lei do ouro. O ouro vem de bom grado e numa quantidade crescente para todo homem que separa não menos de 1/10 de seus ganhos, a fim de criar um fundo para o seu futuro e o de sua própria família. Todo homem que separa religiosamente 1/10 de seus ganhos e investi-lo sabiamente, criará um considerável fundo que não somente lhe trará um valioso rendimento futuro, como também protegerá a sua família depois que os deuses o chamarem para o mundo da escuridão. A lei afirma igualmente que o ouro vem de bom grado para tal homem. Pude certificar-me disso em minha própria vida. Quanto mais ouro acumulei, mais prontamente ele veio até mim e em quantidade crescente. As moedas de ouro que economizei aumentaram ainda mais, como acontecerá com vocês mesmos, e seus lucros continuarão aumentando. Este é o resultado da primeira lei. A segunda lei do ouro. O ouro trabalha diligentemente e satisfatoriamente para o homem prudente que, possuindo-o, encontra para ele um emprego lucrativo, multiplicando-o como os flocos de algodão no campo. O ouro realmente é um bom trabalhador bem disposto. Está sempre ávido por multiplicar-se quando a ocasião se apresenta. Para o homem que conserva separada uma determinada quantidade de ouro, sempre surge oportunidades para um empreendimento lucrativo. À medida que os anos passam, ele se multiplica de maneira mais surpreendente. A terceira lei do ouro. O ouro busca a proteção do proprietário cauteloso que o investe de acordo com os conselhos dos homens sábios em seus manuseios. O ouro realmente busca a proteção do proprietário cauteloso e aborrece a companhia do insensato. O homem que procura o conselho dos mais sábios no manuseio do dinheiro aprende cedo a não pôr em risco o seu tesouro, mas preservá-lo em segurança
e gozar com satisfação seu crescimento. A quarta lei do ouro. O ouro foge do homem que o emprega em negócios ou propósitos com os quais não está familiarizado ou que não contam com a aprovação daqueles que sabem poupá-lo. O homem que tem moedas de ouro, mas não é hábil em seu manuseio, depara muitas vezes com situações aparentemente lucrativas. Tais situações são a miúde, preenche de perigo, de perda e, quando bem examinadas por homens sábios, revelam pequena possibilidade de lucro. Por isso, o inexperiente que possui ouro confia em seu próprio juízo e investe seu capital em negócios ou propósito com os quais não se acha familiarizado, comete muitos erros e paga com seu tesouro pela falta de tarimba. Sábio, aliás, é aquele que investe o seu dinheiro de acordo com o conselho dos homens acostumados a lidar com finanças. A quinta lei do ouro. O ouro escapa ao homem que o força a ganhos impossíveis ou que dá ouvidos aos conselhos enganosos de trambiqueiros e fraudadores, ou que confia em sua própria inexperiência e desejos românticos na hora de investir. Propostas fantasiosas que impressionam como as histórias de aventuras sempre ocorre ao novo proprietário do ouro. Elas surgem para doar seu tesouro em poderes mágicos que o capacitarão a fazer ganhos impossíveis. Observem, porém, os homens sábios, pois eles conhecem verdadeiramente os riscos que se ocultam por trás de todos os planos para fazer grande riqueza rapidamente. Não se esqueçam dos homens ricos de Nínive, que não admitiam qualquer coisa que pudesse pôr em risco o principal ou não trouxesse em si mesma a certeza do lucro. Aqui termina minha história sobre as 5 leis do ouro. Ao contá-la, espero ter passado para vocês os segredos de meus próprios sucessos. Não há realmente segredo, mas verdades que todo homem deve primeiro aprender e então seguir se deseja sair da multidão a qual, como aqueles cães distantes, tem de se preocupar todos os dias com a alimentação. Amanhã entraremos na Babilônia. Olhem, vejam o fogo perene que arde acima do templo de Bel. Já estamos perto da cidade de ouro. Amanhã vocês terão dinheiro. O dinheiro a que têm direito pelos seus serviços tão lealmente prestados. 10 anos depois desta noite, o que terão a contar sobre este dinheiro? Se houver entre vocês quem, como Nomasir, venha a usar uma parte do seu dinheiro para tentar conseguir por si mesmo uma posição social e, a partir daí, deixar-se guiar pela sabedoria de Arcade, se, depois de 10 anos a contar de agora, for um apostador seguro como filho de Arcade, esse alguém será tão rico e respeitado entre os homens. Nossas ações sensatas acompanham-nos através da vida para nos dar prazer e ajudar-nos. Do mesmo modo, nossas ações insensatas nos seguem para nos causar prejuízos e atormentar-nos. Ai de mim, elas não podem ser esquecidas. Na primeira fila dos dissabores que nos perseguem estão as recomendações
das coisas que devíamos ter feito, das oportunidades que vieram até nós apenas para testemunhar nosso pouco caso. Ricos são os tesouros da Babilônia, tão rico que nenhum homem seria capaz de estimar seu valor em moeda de ouro. A cada ano torna-se mais rico e mais valioso. Como os tesouros de qualquer terra, eles são uma recompensa, uma bela recompensa para os homens de iniciativa que resolvem garantir a justa partilha. Na força dos seus próprios desejos, acha-se um poder mágico. Guiem esse poder com o conhecimento das 5 leis do ouro e assim poderão compartilhar os tesouros da Babilônia.